E aí, pessoas? Bom, hoje eu tô aqui porque eu queria gravar um vídeo contando uma das experiências que eu tive com Deus, que fez mudar totalmente o meu ver com as coisas de Deus em si e de ouvir o Espírito Santo principalmente. A gente estava preparado para ir para uma convenção, né? Eu e os meus amigos, enfim, na época. E aí, dentro do ônibus, uma pastora se levanta, e era pessoas aleatórias, ou seja, não tinha como conhecer todo mundo. E aí, a gente tava lá indo e tudo, e a pastora teve uma ideia de fazer amigo de oração. Eu achei mega interessante, porque às vezes a gente precisa de um intercessor pra receber também tudo que Deus tem pra falar pra gente no congresso, enfim, numa coisa especial que a gente estiver indo. E nessa, ela começou a sortear os nomes e tudo. Eu peguei o meu nome, os meus colegas pegaram deles também. E aí a gente ficou de dar uma lembrancinha também. Tipo, uma lembrancinha, uma coisa que Deus tocasse no nosso coração pra dar pra pessoa e tudo. E aí fomos. Quando tava perto da hora de vir embora, que tinha que comprar a lembrancinha, né? Eu tinha sentido no meu coração uma frase que pulsava muito forte, que dizia coração de criança. E eu ficava... Coração de criança quer dizer o quê? O que, Espírito Santo? Fala pra mim, quer dizer o quê? E aí eu ficava com aquilo na cabeça e pensando, meu Deus, e agora? O que eu faço? O que eu dou pra essa pessoa? Fala que é um coração de criança, mas o que se dá pra um coração de criança? O que o Senhor quer dizer pra um coração de criança? Enfim. E aquilo ficou bombeando no meu coração. Mas eu tava com muita dúvida. E aí uma amiga da época foi também comprar o presente, né, pra pessoa de oração que ela tava fazendo, um amigo de oração. E aí eu acabei perguntando pra ela. Não contei quem era, claro que não falei o nome, mas eu disse bem assim pra ela: olha, o Espírito Santo tá falando comigo, eu não sei, eu tô em dúvida, mas surge só uma frase, coração de criança, no meu coração. E eu não sei o que dá pra pessoa, você pode me ajudar? E ela: tá, vou orar também e vou ver o que Deus vai falar. E nisso a gente ficou rodando era como se fosse uma feirinha de livros e coisas do congresso e coisas que não eram do congresso, eram dos pastores que estavam no congresso e tudo. Até que ela viu uma partezinha lá do congresso que tinha várias canetas e outras coisas. E aí ela pegou e falou: dá uma caneta. E aí ela falou com certeza, assim, e eu falei: pronto, o Espírito Santo deve ter falado alguma coisa pra ela, vou comprar a caneta. E aí eu peguei a caneta, comprei a caneta, e dentro do ônibus eu fiquei com vontade de escrever uma cartinha. Eu falei: pô, dá só uma caneta? Não é possível. Não acho que é o suficiente. E aí eu fui lá, escrevi uma cartinha. Olha, desde quando eu li seu nome, o Espírito Santo falou comigo, coração de criança, mas eu não entendi muito bem, mas tô dando essa caneta aqui como símbolo pra você escrever uma nova história, né, pra você continuar os planos de Deus. Enfim, eu nem lembro o que direito estava nessa carta, mas falava sobre o novo começo, essas coisas assim. Porque o congresso, querendo ou não, também tinha um tema parecido com isso, que eu também não me veio à mente agora o tema. Aí, beleza, pronto, tava ali, já tinha comprado a lembrancinha. Um dos meus amigos, ele tinha trago um saco de doces. E na hora, assim, me veio no coração: pega o doce. Eu virei e falei pra ele: me dá aí um doce, qualquer doce. E ele me deu um doce, e aí eu dei a caneta, o doce e a cartinha. E quando começaram a sortear os nomes, né? Sortear não, no caso, cada um foi falando, e enfim, que nem amigo oculto. Quem já deve ter participado tem noção do que eu tô falando. E aí, quando chegou a vez que eu iria falar o nome da pessoa... Não, eu preciso até falar dessa parte. Eu via as pessoas falando coisas proféticas, que o Espírito Santo tinha falado isso. E até as pessoas que estavam ao meu redor e tudo naquele tempo, eu sabia coisas que só o Espírito Santo fazia com elas, que era dar um relógio e dizer um novo começo, enfim, várias coisas aconteceram. E eu sabia que quando acontecesse aquelas coisas era o Espírito Santo, não tinha outra explicação. E aí, bem, estava eu lá, aí chegou a minha vez de falar o nome. E quando eu falei, com meu coração apertadinho ainda, tava tudo muito estranho, eu falei o nome da pessoa e levanto uma mulher lá na frente, era uma mulher, um nome feminino no caso. E aí levanta uma pessoa lá na frente, que era uma mulher, e diz: o que o nome da minha filha de 3 anos está fazendo no meio disso? A minha cara de vergonha.
Vergonha por 2 motivos. Uma, porque o Espírito Santo realmente tinha dito que era um coração de criança e eu não ouvi da maneira certa. Ela não iria ler a cartinha, ela não iria usar aquela caneta. Então, naquele momento, né, quando crescesse, talvez. Mas aquilo me apertou no coração porque era como se o Espírito Santo tivesse falado comigo e eu preferi ouvir de outros meios, sabe? Ouvir e fazer coisas que outras pessoas me disseram e não ele. E na hora eu senti o Espírito Santo falando no meu coração que aquilo dali era um aprendizado, que quando ele falasse comigo era pra mim somente ouvir ele. Ponto. E depois desse testemunho eu aprendi uma coisa, que o Espírito Santo fala com a gente. Isso é certo, isso é uma certeza. Ele fala sim, mas se a gente estiver com o coração disposto a ouvir também. É difícil entender quando ele tá falando, se realmente é ele. Há certas dúvidas no nosso coração, isso é mega normal, mega normal. Mas a gente tem que entender que quando ele fala e a gente escuta, a gente precisa tomar a decisão de tornar uma realidade aquilo, sabe? E eu morro de medo, é um dos maiores medos que eu tenho, é dizer que Deus me falou algo, sendo que foi coisa do meu pensar, da minha vontade, e enfim. Porque eu acho que esse é um dos maiores temores que deveria ter em todos os crentes. E depois disso tudo, o que eu quero dizer pra você é que se um dia você teve o sonho ou tem muita vontade de ouvir o Espírito Santo, eu digo pra você, não perca essa vontade, tenha essa sede mesmo, porque essa sede é maravilhosa, é necessária, na verdade, pra viver qualquer experiência. A palavra diz, eu sou um pouco ruim de decorar onde fica, blá blá blá, mas eu quero dizer que a palavra diz que a gente tem que buscar os dons. E isso é o certo, sabe? Deus já deu tanta coisa pra gente de graça, né? Somos salvos pelo alto preço, tipo, a gente não fez nada pra merecer isso, não somos merecedores disso, mas Deus foi lá e fez. Então tenha essa sede, essa fome sim, pra ouvir Deus. E a dica que eu te dou é busque intimidade, busque estar perto, busque ter o seu ouvido voltado para as coisas de Deus. Voltado para as coisas de Deus em que sentido, Marcelo? No sentido de tudo. Tudo. Na Bíblia também diz que ele é ciumento. Que ele é ciumento, assim, com a gente. Não existe outros deuses, existe um Deus. E esse Deus te ama e com ciúmes. A gente escuta as histórias sobre ciúmes aí, né? E a gente vê que pode ser doentio, claro, também tem um limite, né? Mas Deus, ele é perfeito em tudo que ele faz. E quando eu vejo que ele fala ciúmes, que ele tem ciúmes de mim, eu entendo que todo tempo eu tenho que ser dele, assim como todo tempo ele é meu. E comecei a cortar muitas coisas na minha vida através desse sentido que eu sinto, desse caminho que eu sinto, de ser tudo todo dele enquanto ele é todo meu. Eu parei de ouvir música secular, eu parei de ouvir e ver coisas que eu acho que não me levariam a nada, e eu simplesmente aprendi a lidar com certas coisas com Deus que me levam mais perto dele, mas ter mais intimidade com ele. E não é pra me mostrar, é tanto que na Bíblia fala que quando a gente pede mal, porque a gente pede pelos nossos próprios desejos. E eu acredito que quando eu oro e peço intimidade pra Deus, não é pros meus próprios desejos, porque eu tenho uma sede, uma fome de estar perto dele, de fazer a vontade dele, de ter tudo que ele tem pra proporcionar pra mim, sabe? Seja aprendizado, seja poudações, tipo, cortando coisas que eu acho certo na minha vida, e ele fala, isso não é certo, Marcela, tira isso da sua vida. Eu quero essa liberdade dele em mim, sabe? Eu quero essa liberdade dele me poldar, dele me afastar, dele me ajuntar, dele me levar, dele me colocar em certos lugares, dele me tirar de certos lugares. Então, pra isso acontecer, a gente precisa, sim, ter intimidade com Deus. E é isso que eu tenho pra falar com vocês hoje. E o vídeo ficou meio longo aí, não era minha intenção, porém, às vezes, esse assunto, gente do céu, eu amo falar dessas coisas. Se você gosta desse tipo de conteúdo também, dessas coisas, né, desse jeito que as pessoas falam sobre as suas experiências, seus testemunhos, que nos alimenta, querendo ou não, porque fala, né, que a fé vem de ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Eu acredito que o testemunho também tá envolvido, porque
Só testemunha quem vive uma coisa com Deus. E é isso. Beijo, galera. Tchau.